Olá! Hoje nós temos uma análise que, honestamente, me deixou pensando por dias. É um material bem denso, né? Muito. A nossa missão neste mergulho nas fontes hoje é investigar um material incrivelmente provocativo. Foi elaborado pelo terapeuta psicanalítico Everton Andrade. Uhum. E o que me chamou a atenção logo de cara é que o objetivo dessas notas não é entrar naquela discussão comum que a gente vê o tempo todo. Tratando o preconceito só como uma falha moral. Exato, ou um desvio de caráter. A ideia aqui é colocar esse comportamento sob um microscópio mesmo, sabe? Com certeza. Vamos usar as lentes da psicologia, da filosofia e da psicanálise para entender a mecânica da coisa. Como e por que a mente humana constrói essas barreiras tão rígidas. E temos um roteiro fascinante pela frente, que vai desde Aristóteles, passa pela formação na infância, até chegar nas profundezas do inconsciente. Com Freud e Lacan. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o que temos nas mãos parece um verdadeiro manual sobre os atalhos secretos do cérebro humano. O ponto de partida dessa pesquisa é muito revelador, porque nos obriga a olhar para a própria raiz da palavra. A etimologia. Isso. Quando o texto fala de preconceito, estamos lidando com a etimologia literal da coisa. Um conceito que é formulado na nossa mente antes de qualquer experiência direta. Antes da interação real com a pessoa. Exatamente. Antes de qualquer interação real com uma pessoa ou com um objeto. Compreender esse detalhe tira o fenômeno daquele tribunal puramente moral que a sociedade costuma montar. E coloca no campo biológico, né? Sim, no campo do funcionamento cognitivo puro e simples. É sobre como o nosso cérebro tenta desesperadamente se antecipar aos eventos do mundo. E lendo o material, me deu um estalo. Porque a gente costuma tratar o preconceito como se fosse um vírus, sabe? Uma doença externa. Tipo isso, uma doença externa que infecta a mente de algumas pessoas. Mas as notas do Everton Andrade apontam para algo muito mais perturbador. Que ele faz parte do sistema operacional. Exato. Essa estrutura usa as mesmíssimas ferramentas mentais que o ser humano utiliza para aprender coisas vitais, como falar, andar ou reconhecer perigos. É como se fosse um mecanismo de sobrevivência padrão de fábrica. Que em algum momento sai completamente do controle. E para entender como essa engrenagem funciona na prática, a pesquisa volta lá em Aristóteles, trazendo os conceitos de categorização e abstração. Certo. Pensa na quantidade de estímulos que o cérebro recebe a cada segundo. Cores, sons, rostos, informações diversas. É muita coisa. Se a mente fosse processar cada pessoa e cada situação como algo 100% inédito, haveria um colapso mental antes do meio-dia. A gente não ia dar conta. Não mesmo? Então, para sobreviver esse bombardeio, o cérebro agrupa o mundo em categorias. Em caixas. O perigo começa quando a essência que nós atribuímos a uma determinada caixa mental é distorcida. Digamos, a caixa dos estrangeiros. Ou a caixa das pessoas mais velhas. Quando essa caixa é limitada ou baseada em meias-verdades, o viés se instala. Deixa eu ver se entendi a dinâmica disso. Se o cérebro está o tempo todo tentando criar essas caixas para organizar o caos, como ele decide quem vai para qual caixa? Existe um modelo padrão? A psicologia cognitiva responde isso com a teoria dos protótipos, da Eleanor Rosch, que o texto cita de forma muito didática. Ah, sim, essa parte é muito boa. A mente cria um protótipo ideal para cada categoria. O exemplo dado na pesquisa ilustra perfeitamente. Imagine a categoria de um líder de sucesso. Tá. Se o cérebro consolidou o protótipo de que um líder é necessariamente um homem branco de meia idade vestindo um terno impecável, Qualquer pessoa que fuja desse padrão visual vai acionar um alerta. um alerta de incompatibilidade instantâneo. A mente faz uma varredura e quem não se encaixa nesse molde enfrenta uma barreira invisível gigantesca para ser reconhecido como autoridade. Isso acontece muito rápido. Em frações de segundo, antes mesmo de a pessoa abrir a boca para apresentar uma ideia. É quase como se o cérebro olhasse para a pessoa e dissesse arquivo não reconhecido, simplesmente pela estética. Exatamente isso. E as notas conectam isso com algo chamado economia cognitiva, do Gregory Murphy.
Quer dizer que é biologicamente mais viável ser preconceituoso. A categorização e a criação de protótipos existem por um motivo evolutivo: eficiência. O cérebro gasta muita energia. Muito. Então ele está sempre procurando maneiras de economizar. O Gregory Murphy argumenta que o preconceito funciona como uma espécie de cola mental. Cola mental. Interessante. Essa cola permite prever como alguém vai agir ou o que uma situação significa, sem exigir nenhum esforço real de processamento analítico. Ou seja, o cérebro é, na sua essência biológica, meio preguiçoso. Basicamente. É assustadoramente mais fácil saber por antecipação do que realmente gastar tempo, saliva e energia mental para conhecer a complexidade de um ser humano na nossa frente. A economia cognitiva faz a mente preferir um atalho confortável. Mesmo que esse atalho seja uma mentira completa. E o preço que se paga por essa economia de energia é o distanciamento total da realidade. O cérebro opta pela ilusão de um mundo previsível, porque lidar com a complexidade do outro dá muito trabalho. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. E tem um desdobramento nas notas que me pegou de surpresa. Aqui é que as coisas ficam realmente interessantes. O viés de mão dupla. Isso. A gente escuta a palavra preconceito e já associa instantaneamente a algo agressivo, negativo. A alguém oprimindo outra pessoa. O que é o mais comum de se observar. Mas a pesquisa mostra que esse pré-julgamento opera nos dois sentidos. Existe um lado positivo na ilusão. Os estudos são muito claros ao detalhar essas duas faces da mesma moeda cognitiva. O lado que todos conhecem é o estigma, o preconceito negativo. A desvalorização antecipada. O estigma atua apagando a individualidade da pessoa. Ela deixa de ter um nome, uma história e talentos próprios. Para se tornar apenas o rótulo negativo que a sociedade colou naquela categoria. A pessoa é reduzida ao estereótipo. Mas do outro lado do espectro, nós temos o chamado efeito halo. E o efeito halo é algo tão cotidiano que passa despercebido. O texto dá exemplos muito bons sobre isso. É aquela valorização acrítica. Sabe quando a gente assume que todo médico de jaleco branco é absolutamente infalível? Um ótimo exemplo. Ou a crença cega de que se uma pessoa tem muito dinheiro, ela é obrigatoriamente um gênio da intelectualidade. É depositar qualidades incríveis em alguém só porque essa pessoa pertence a uma caixa que a sociedade valoriza. É um preconceito, só que com sinal de mais. E o perigo mora exatamente aí. Serve de alerta para as interações diárias de quem está ouvindo a gente. Seja rebaixando alguém pelo estigma ou elevando alguém pelo efeito halo, o mecanismo mental é rigorosamente o mesmo. A realidade é substituída. A realidade viva e complexa do indivíduo é trocada por uma expectativa simplória. Por que acreditar que alguém tem um caráter irretocável só por causa de um cargo de prestígio é tão limitante quanto desconfiar de alguém pela sua origem? Nas duas direções, a visão fica cega para quem a pessoa realmente é. É a mente fugindo do trabalho duro de investigar a realidade. E falando em cegueira, a análise entra num território filosófico pesado com o Immanuel Kant. A lente estética. O material explora o preconceito estético, sugerindo que se as categorias de beleza e de normalidade forem rígidas demais, a percepção fica literalmente cega para a humanidade do outro. O visual vira a única métrica de valor. Mas o que acontece quando a realidade quebra essa ilusão estética? Quando alguém simplesmente não cabe na caixa que o nosso cérebro preparou? Quando o filtro estético ou cultural é desafiado dessa forma, ocorre o que a psicologia chama de dissonância conceitual. Dissonância conceitual? Isso gera um desconforto profundo, certo? Sim. A mente entra em estado de alerta porque suas regras de previsão falharam. Nesse cenário, o preconceito deixa de ser apenas um erro silencioso de julgamento. E virou o quê? Se transforma em uma ação agressiva. É uma tentativa de forçar o indivíduo a se enquadrar na caixa de qualquer jeito. E se a pessoa resiste e não cabe no molde? A solução defensiva da mente é tentar descartá-la ou marginalizá-la. E de onde vem essa rigidez toda? Porque ninguém nasce com essas caixas prontas na cabeça. A pesquisa traz a teoria da construção social do Vygotsky para explicar isso. E é aí que a coisa fica bem séria. O preconceito é descrito como um conceito cotidiano que é ensinado na infância através da mediação social. A vulnerabilidade da mente infantil é o ponto central do Vygotsky nessa discussão.
A criança observa a família, consome televisão, escuta aquelas conversas pela metade na escola, ela absorve tudo como uma esponja. Se o ambiente ao redor de uma criança reforça, direta ou indiretamente, que determinado grupo de pessoas é perigoso ou inferior, a criança absorve isso como uma lei da física. Como se fosse uma verdade absoluta do universo. Sim, ela não tem filtro para isso. É como se a criança recebesse um download contínuo de medos, aversões e estereótipos dos adultos ao redor. Muito antes de ter um antivírus instalado na mente. Que seria o pensamento crítico, para filtrar o que faz sentido e o que é só paranoia herdada. Quando ela atinge a idade de questionar o mundo, as fundações do viés já estão concretadas na forma como ela enxerga a realidade. Ela passa a tratar uma construção cultural altamente questionável como se fosse a ordem natural das coisas. E desaprender essa ordem natural exige um esforço monumental depois de adulto. E se essa programação social já parece difícil de desarmar, as anotações do Everton Andrade nos convidam a descer mais um degrau, direto para o porão da mente. O mergulho psicanalítico. O texto se baseia em Freud e Lacan e é de explodir a cabeça. Nessa visão, o preconceito deixa de ser apenas uma tática de economia de energia, Um eco da infância. passa a ser compreendido como um mecanismo brutal de defesa do ego. A pesquisa chega a usar a expressão de que o outro vira lixeira do inconsciente. Uma analogia forte. Como assim uma lixeira? Na psicanálise freudiana, a dinâmica central que opera no preconceito é a projeção. Projeção. Todos nós temos impulsos, desejos reprimidos, agressividades e falhas morais que o ego não suporta admitir que possui. Seria doloroso demais encarar isso no espelho. Ninguém quer admitir que tem lados sombrios. Então, o que a mente faz? Ela pega todo esse lixo emocional e moral inaceitável e projeta no alvo do preconceito. A lógica inconsciente seria: eu não sou violento e imoral, eles é que são. Exatamente. O ódio direcionado ao grupo diferente é, lá no fundo, o pavor de uma parte desconhecida e indesejada de si mesmo. O indivíduo ataca no outro aquilo que ele tenta a todo custo reprimir em si. Isso lança uma luz absurda sobre o comportamento de grupos. Nas notas, há a menção a um conceito do Freud chamado o narcisismo das pequenas diferenças. Esse conceito explica coisas que vemos todos os dias e que parecem irracionais. Pense em torcidas de futebol de times rivais da mesma cidade ou moradores de cidades vizinhas que ficam a 10 quilômetros de distância. Grupos que comem as mesmas comidas, têm a mesma cultura, o mesmo sotaque. Mas que se odeiam com uma intensidade quase bélica. Por que tanto ódio de quem é tão parecido? Para o ego se sentir forte e coeso, ele precisa de contornos bem definidos. Quando o outro é demasiadamente parecido com você, ele ameaça a sensação de singularidade. A identidade corre o risco de se diluir. Portanto, o grupo precisa fabricar e exagerar diferenças minúsculas. O preconceito, nesse caso do narcisismo das pequenas diferenças, não surge porque existe um abismo real entre as pessoas. Surge porque há tanta semelhança que a mente precisa cavar um abismo artificial para marcar território. O ego precisa de um inimigo, para saber onde ele termina e onde o mundo começa. Caramba! O ego precisa de um inimigo para saber quem é. E o texto não para em Freud. Ele avança para a visão do Jacques Lacan. Focando num conceito chamado gozo, ou jouissance. A análise sugere que, em muitos casos, o preconceito contra o estilo de vida ou a estética de alguém esconde um sentimento muito específico: a inveja. Um ponto bem sensível. Espera, quer dizer que julgar a roupa ou o comportamento de alguém na internet, por exemplo, é uma forma de inveja? A teoria lacaniana propõe exatamente essa provocação. O preconceito frequentemente está ancorado na crença fantasiada de que o outro está roubando um modo de aproveitar a vida. Ou de que aquele grupo criticado goza de uma liberdade que nós não temos coragem de nos permitir. Quando alguém destila ódio contra a forma de amar, de se vestir ou de celebrar de outra pessoa, raramente é apenas repulsa moral. Muitas vezes é uma inveja profunda e inconsciente da falta de amarras do outro.
O ataque revela a frustração interna de quem julga. A rigidez da vida do preconceituoso entra em curto-circuito ao ver a liberdade alheia. Por que o modo de vida do outro te incomoda tanto? Segundo a pesquisa, essa é a pergunta clínica de ouro. E a resposta quase nunca é sobre a pessoa que está sendo julgada. A resposta é sempre um espelho apontado para a frustração de quem está apontando o dedo. É um exercício brutal de autoconhecimento. Mas olha, nós montamos um quebra-cabeça complexo aqui. Vimos que o cérebro quer economizar energia, que a sociedade programa a mente desde cedo e que o inconsciente usa os outros como lixeira para os próprios medos e invejas. Diante dessa arquitetura mental toda, vem a grande pergunta. O que a gente faz? Como é que se desarma essa bomba cognitiva no dia a dia? A pesquisa busca uma saída interessante na filosofia da linguagem de Wittgenstein. Ele propõe a ideia de jogos de linguagem e de semelhanças de família. Como isso funciona? A solução começa por quebrar a ilusão de que as categorias de pessoas possuem uma essência fixa e imutável. Em vez de olhar para alguém e colar um rótulo definitivo, precisamos buscar as semelhanças de família. Os pontos de contato. Isso significa transformar o conceito que antes era um muro em uma ponte. O preconceito não resiste à convivência real e prolongada, porque a relação dinâmica dissolve a rigidez do rótulo. E trazendo isso de forma bem prática, direto da cadeira do analista para nossa rotina, o material fala muito sobre deitar abaixo os significantes mestres. Uma terminologia forte. Confesso que significantes mestres soa como algo saído de um tratado acadêmico denso. Trazendo para a nossa linguagem de quem nos ouve, o que exatamente é isso? É tipo aquela sabedoria popular que a gente repete no automático? É a tradução perfeita. Significantes mestres são aquelas verdades absolutas, aquelas certezas inabaláveis que herdamos da cultura, da religião ou da família. E que são engolidas inteiras, sem nunca mastigar. São os pilares do pensamento pronto. E a tática psicanalítica para lidar com isso é incrivelmente elegante. Você transforma o preconceito em uma interrogação. Na prática clínica, se um paciente diz que é óbvio que pessoas com tal característica não são confiáveis, o analista não parte para o debate moral. Ele devolve com uma pergunta cirúrgica. O que é esse óbvio para você? De onde exatamente você tirou essa certeza? Ah, isso é brilhante. É um convite forçado para investigar propriamente. Rastrear a origem dessa certeza é o primeiro passo para o castelo de cartas desmoronar. Quando se pergunta o porquê do óbvio, se retira a força da afirmação automática e obriga o cérebro a fazer o trabalho duro que ele estava tentando evitar lá atrás. Justamente por causa da economia cognitiva. Ao questionar o próprio óbvio, a pessoa inevitavelmente esbarra no vazio de suas convicções. Ela percebe que a certeza não nasceu de uma experiência real e empírica. Nasceu de uma herança mal digerida ou da projeção de uma ansiedade sua. A partir do momento em que a luz da consciência bate na engrenagem do preconceito, ele perde a sua utilidade como mecanismo de defesa. Ele deixa de proteger o ego e passa a constrangê-lo. Uma virada de chave fundamental. Que jornada pelos corredores da nossa própria mente. Chegando ao final da nossa exploração de hoje, é muito importante amarrar o valor prático de compreender tudo isso para quem nos acompanha. Fica muito claro que a informação é poder. Nós começamos com o Gregory Murphy entendendo como nosso cérebro corta caminho para prever comportamentos e poupar glicose. Vimos o risco das duas faces dessa moeda. O estigma, que apaga a identidade, e o efeito halo, que faz idolatrar pessoas apenas por seus crachás. Exploramos a cegueira gerada pelas lentes estéticas rígidas de Kant e o peso da programação social na infância, segundo Vygotsky. E fizemos aquele mergulho denso no inconsciente, vendo como projetamos nosso lixo emocional nos outros, com Freud, e como a inveja se disfarça de falso moralismo, com Lacan. Dominar esse conhecimento é, sem dúvida, o melhor antídoto para não sermos feitos de reféns pelas expectativas cegas da nossa própria biologia. É sobre sentar no banco do motorista da própria cognição. Para encerrarmos com uma provocação voltada para o nosso cenário atual, há um pensamento que emerge de toda essa teoria. O que seria? Nós vimos exaustivamente que o preconceito humano nasce dessa necessidade de economia cognitiva. O cérebro quer,
otimizar e categorizar o mundo pelo caminho de menor resistência. Sim. A grande questão é o que acontece hoje quando delegamos a curadoria do mundo a algoritmos e inteligências artificiais. Uau, é verdade. As máquinas são desenhadas puramente para otimizar processos, encontrar padrões e categorizar dados rapidamente. Se não tomarmos cuidado, estamos prestes a automatizar e hiperacelerar os nossos significantes mestres em escala global. Simplesmente porque, do ponto de vista matemático de um algoritmo, o preconceito é computacionalmente muito mais barato do que a nuance infinita que a empatia exige. Exatamente. Será que as nossas ferramentas mais avançadas vão apenas escalar os nossos instintos mais primitivos? Fica a reflexão profunda para quem nos acompanhou até aqui. E com essa pergunta que vai deixar todo mundo pensando por um bom tempo, nós encerramos o mergulho de hoje. Até a próxima!